Olá, bem-vindo ao canal PI. Eu me chamo Isaías de Jesus. Se você está aqui pela primeira vez, vai logo se inscrevendo no canal para ajudar a nossa equipe. Resolverei com você a seguinte questão. Termino o vértice, o conjunto imagem e faço o esboço do gráfico da função fx igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Vamos então? Veja, Paulo. A nossa função ela é de segundo grau, né? Nós temos uma função do tipo y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Se a gente comparar elemento com elemento, a gente vai conseguir extrair as constantes A, B e C, que são esses valores aqui. Ó. A vale menos, A vale 1, tá vendo? A vale 1, B vale menos 2, C vale menos 3. Bom, ele pediu para encontrar o vértice. O vértice é importante para determinar o conjunto imagem. Por quê? O vértice vai limitar o máximo ou o mínimo dessa função. Se a sua função tiver o A, ou seja, este valor aqui, maior do que zero, implica que a concavidade da sua parábola é voltada para cima. E se ela é voltada para cima, nós temos o mínimo da função. E o domínio dessa, e a imagem dessa função será dada deste mínimo para cima. Ou seja, o mínimo será o ponto menor da imagem. Vai até infinito. Se o A for menor que zero, ou seja, negativo, teremos a função com a concavidade voltada para baixo. Neste caso, teremos o máximo da função. A imagem será deste máximo para baixo. Do ponto máximo para baixo vai ser de menos infinito até esse valor máximo. Ficou claro? Bom, então, seguindo com a resolução, temos os valores das constantes A, B e C, e a partir desses valores, irei calcular o vértice dessa parábola como foi solicitado no início do nosso enunciado. O y do vértice é dado por menos delta dividido por 4a. E delta é dado por b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Ok? Aqui nós teremos o valor de delta e depois dividiremos por 4a. Vamos obter o valor de delta de forma separada e depois trazê-lo para cá. B ao quadrado menos 2 ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então teremos menos 2 ao quadrado, 4, menos vezes menos mais. 4 vezes 1 vezes 3, 12. E delta será 16. O y do vértice, então, será menos 16, que é o valor do delta, dividido por 4a. O a vale 1. 4 vezes 1, 4. Então, o y do vértice será menos 4, que é a divisão de menos 16 por 4. Determinamos o y do vértice que foi solicitado no início do enunciado. Então, o y do vértice é esse. Só que ele pediu o vértice. Isso aqui é importante para definir a imagem. Agora, o vértice é o ponto onde a gente tem a linha, né? Esse tracejado que a gente faz no meio da parábola. A gente divide a parábola em duas partes iguais. Esse é o vértice, x do vértice, tem a ver com domínio, é dado por menos b sobre 2a. Nós temos o valor de a, que é 1, e o de b, que é menos 2. Então, de uma maneira fácil e simples para calcular o x do vértice, você pensa assim: troca o sinal do b e divide pelo dobro de a. O a é 1, o dobro dele é 2. Ou seja, menos b, se você substituir na fórmula direitinho, fica menos 2 sobre 2 vezes 1, que será menos mais 1 vezes 2, 2, e 2 vezes 1, 2.
Então, o x do vértice será dado por uma unidade. Ok? Como ele pediu o vértice dessa parábola é sempre o par ordenado xy, nesta ordem. O vértice, então, é 1 e menos 4. Isso é importante para determinar a imagem e isso é importante para esboçar o gráfico. Ok? Ótimo. Encontramos, então, o vértice. O conjunto imagem. Quem é o conjunto imagem? O conjunto imagem é o y. Né? Y, vamos lá. Conjunto imagem vamos representar por IM fx. Ou seja, imagem da função será dado por y, que pertence aos reais, que não há restrição em y, tal que y tem máximo ou tem mínimo? A, positivo, concavidade voltada para cima, tem mínimo. Tal que y seja maior ou igual a quem? Ao mínimo, menos 4. Se a sua concavidade fosse voltada para baixo, o conjunto imagem seria y menor ou igual ao seu y do vértice. Ok? Ótimo. A imagem está pronta também. Conjunto imagem. Agora, nos resta fazer o esboço gráfico. Lembrando, o espaço é limitado, irei apagar, certo? E depois a gente vai esboçar o gráfico. Lembrando que o vértice a gente não pode esquecer que é isso que a gente já encontrou. Certinho? Ok? Então, não repare o silêncio. Bom, pessoal, voltando então, veja bem. A gente já encontrou o vértice que é 1 e menos 4. Né? Esse ponto eu vou marcar lá que é o mínimo da nossa função. Né? Que é a nossa concavidade voltada para cima. Porque a gente já viu que o A é positivo. Então eu vou encontrar as raízes dessa função, se tiver, né? Mas vai ter, porque o delta foi 16, e quando o delta é positivo, nós temos duas raízes reais e distintas, e a gente vai encontrar essas raízes para esboçar o gráfico, isso vai ajudar. Outro ponto importante para esboçar o gráfico é a intersecção com o eixo OY. Este ponto é o último valor que a gente tem aqui na parábola. É o valor que não tem nenhuma variável multiplicando, ou seja, C. Intercepta o eixo Y sempre no 0C. Ok? E nós temos o C menos 3. Então, no ponto 0, menos 3 vai interceptar, ou seja, vai cortar a parábola, vai passar ali no ponto que corta o eixo Y. Vamos lá, então? Olha, encontrando as raízes, é só fazer fx igual a 0, certo? X ao quadrado menos 2x menos 3 igual a 0. Se você chamar o delta, a gente já passou a fórmula de delta, mas vou reiterar aqui, b ao quadrado menos 4ac, eu vou fazer passo a passo e depois sim irei utilizar a Bhaskara. Então vamos lá. Delta a gente já tinha feito, deu 16. Só voltar o vídeo um pouquinho que você vai ver. Então, Bhaskara diz o seguinte, menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2a dão as raízes da função a qual estamos estudando, que é do segundo grau. Então, teremos o seguinte, x igual a menos b, o b é menos 2, então menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de 16, raiz quadrada de 16, 4. Dividido por 2a. 2 vezes 1, que vai a 1. Então, teremos o seguinte, que x será menos mais 2, mais ou menos 4, dividido por 2. Então, x', eu vou trabalhar com o negativo primeiro, mas você escolhe a ordem que você achar melhor. 2 menos 4, menos 2, dividido por 2, menos 1. E o x, duas linhas, que é a outra raiz, 2 mais 4, 6. 6 dividido por 2, 13. Então, encontramos as raízes. Essas raízes são o que interceptam o eixo x, porque f de x naquele ponto é 0. A gente já fez essa verificação. Ok. Então, temos x', x duas linhas,
Temos também o que corta o eixo OY. Corta OY onde? No ponto 0 e C. O C vale menos 3. Então, corta o eixo Y no 0 e menos 3. Importante anotar esse ponto aí. Claro? Outro ponto importante é o vértice que a gente já achou, que é 1 e menos 4. Certo? Então, todos esses pontos aqui, ó, são pontos imprescindíveis para determinarmos o gráfico. Certinho? Então, vamos esboçar esse gráfico? Vamos lá. Ó, eu vou marcar aqui para você o eixo Y. Vou tentar caprichar aqui, não sei se vai estar legal aí. Estou sem regra, não é conveniente, mas me pegou desprevenido a solicitação aí do aluno aí. Bom, aqui então eu tenho o eixo Y. E aqui eu vou representar o eixo X. Certinho? Conseguindo ver ele? Ótimo. Então eu vou anotar aqui, vou aproveitar o apagador. 1, 2, 3, 4. Aqui eu vou colocar o menos 1, menos 2. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Tá ótimo, né? E aqui, vamos adotar 1, 2, 3, 4, 5. Já está ótimo. Vamos lá. Pontos, professor. Vamos marcar os pontos que já encontramos. Vamos lá. Vértice. 1 e menos 4. 1 para X, menos 4 para Y. Está aqui o vértice. A parábola tem concavidade voltada para cima porque o A é positivo, então daqui para baixo não interessa mais. Ótimo. Ponto que intercepta o eixo Y. 0 e menos 3. 0 e menos 1, menos 2, menos 3. Está aqui. Tem o ponto C da parábola. Certo? Raízes da função. Menos 1. Menos 1. E 3. 1, 2, 3. Vamos lá então? Esboçar o gráfico? O nosso gráfico está prontinho. Esse gráfico representa a função y igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Ok? O gráfico está esboçado aqui. Veja aqui, ó. Onde é que está a imagem aqui, professor? Onde é que eu consigo ver isso? Olha aqui a imagem, ó. Está aqui a imagem. Bom, y. Se você chegou até aqui, você é feliz. Não se esqueça de se inscrever no canal para nos ajudar. Se é uma coisa que eu te peço, é a inscrição. E até a próxima.